Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com cada um de nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero iniciar a mensagem falando um pouco de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, após a faculdade de teologia em São Bento do Sul, na FLT, em Santa Catarina. Eu fui enviada para fazer o PPHM, que significa Período Prático de Habilitação ao Ministério, de 1 ano. Na época era de 1 ano, e o meu envio, isso a gente não escolhe, a igreja envia. Então aquela ansiedade do dia e da hora que ia sair o resultado, então todos ficavam lá apreensivos esperando sair a lista. E aí quando saiu a lista do envio, estava lá o meu nome para a cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Vocês já ouviram falar de Baixo Guandu? Eu também não sabia que existia. A gente não sabe até que a igreja manda, né? Aí, na verdade, não foi a igreja que mandou, foi Deus que enviou, né? Mas aí, pega um mapa ou vai no Google e, claro que existe, né? Só não existia para mim. Então, estava lá, Baixo Guandu, uma cidadezinha no interior do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais. Então, interessante que a paróquia, ela tinha 7 comunidades e 7 pontos de pregação. Metade ficava no Espírito Santo e metade em Minas Gerais. Então, toda hora, passando a ponte, estava em um estado e estava em outro, né? Então, quando ia fazer cultos num lugar, às vezes era no estado de Minas Gerais, às vezes era no Espírito Santo. E foi uma experiência muito boa, né? Apesar de ser uma realidade totalmente diferente daquilo que eu conhecia, ou mesmo de que nós conhecemos aqui. É uma cultura diferente, é uma geografia diferente, é um clima diferente, é tudo diferente. A maioria das pessoas são palmeiranas, o clima é árido, é seco, é quente. Chove muito pouco, as estradas são muito ruins. E então, certa vez, nessa região, nesse lugar, nessa paróquia, eu estava indo com outros irmãos e irmãs fazer um culto no interior. E então nós fomos de tarde, e a estrada então ruim, muita poeira, né? E do lado uma região assim, parecia deserto, aqueles cactos altos, dos 2 lados da estrada, os cactos altos, cheio de pó, aquele calor horrível, né? E a gente indo, e eu sinceramente achei aquilo feio, né? Feio, pó, calor, cactos, né? Fomos fazer o culto. Fizemos o culto e na volta haviam os cactos com flores brancas, grandes, lindas. E então eu perguntei para os irmãos que estavam comigo no carro, eu disse, por um acaso, eu não conhecia pouco ainda as estradas lá, era no começo, nós estamos voltando por outro caminho? E aí eles falaram, não, pastor, é o mesmo. Eu disse, mas não parece ser o mesmo, porque aqui esses cactos estão com flores. E aí eles falaram, não, pastora, mas é o mesmo. E eu falei, mas como assim, esses cactos, eles florescem à noite? E aí eles falaram, sim. Esses cactos de noite florescem. Essa é a mesma estrada que nós passamos de tarde, esses são os mesmos cactos
feios que a senhora viu de tarde, mas agora à noite eles florescem. E as flores brancas são grandes e lindas. E essa experiência me fez pensar sobre outras coisas na minha vida. E nos faz pensar sobre coisas das nossas vidas. Quando eu olho para trás na minha vida e vejo momentos muito difíceis, vamos dizer assim, feios, momentos de muita dor e sofrimento, eu também posso enxergar de que foram os momentos aonde Deus mais me ensinou, aonde coisas bonitas e belas Deus fez por meio daquele sofrimento. Assim como aqueles cactos de tarde eram tão feios, mas no caminho de volta de noite, os mesmos cactos tinham flores lindas. Assim o cristão, ele, com a ajuda de Deus, ele pode extrair bênçãos dos sofrimentos. E esse é o título que eu dei para a mensagem de hoje, de que nós podemos extrair, escavar bênçãos dos sofrimentos. Com a fé em Deus, isso é possível. E Deus nos ensina isso na sua palavra, em vários textos, mas eu convido a abrirmos as nossas Bíblias em um desses textos, que é um salmo que eu gosto muito, muito, eu acho lindíssimo, e eu volto e meia, eu leio de novo esse salmo porque eu preciso, e é o Salmo 84. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o seu caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Quem escreve esse salmo é um levita. Quem era um levita? Levita era aquele que trabalhava no templo do Senhor, que fazia os serviços no templo. Mas este levita que escreveu este salmo, ele não estava no templo, porque ele não podia estar, ele estava impedido de estar no templo do Senhor. Tanto que ele fala que até os passarinhos podem estar lá, a andorinha, o pardal, podem estar lá para abrigar os seus filhotes, e ele não.
Então ele até fala que os passarinhos estão lá no templo, louvando ao Senhor. E ele não pode estar lá. Mas ele também diz no versículo 2 que o coração e o corpo dele cantam de alegria ao Deus vivo. Mesmo não estando lá no templo, aonde ele está louvando ao Deus vivo. Porque ele sabe que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas Deus está em todo lugar. Então, mesmo não podendo estar no templo, ele está aonde ele se encontra, louvando ao Deus vivo. Mas esse salmo, ele tem o seu coração, o seu centro nos versículos 5 a 7. E eu quero ler de novo e eu quero que você olhe na sua Bíblia o versículo 5 ao 7, que diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Vale de Baca, o que é isso? Vale de Baca era um vale árido, um vale mesmo, um lugar, uma região que as pessoas precisavam passar, o povo de Israel precisava andar até chegar ao templo em Sião. Então era mesmo um trecho árido, difícil de ser atravessado, mas era necessário para chegar ao templo em Sião. Esse vale de Baca também era chamado de vale de lágrimas. Mas o que é interessante é que o salmista, o levita, que escreve este salmo, ele não estava atravessando esse vale andando. Ele não estava fazendo essa travessia geograficamente, fisicamente. Ele estava atravessando um vale de lágrimas na sua alma. Ele estava passando por um momento na sua vida de profundo sofrimento, de profunda dor. Ele estava passando por um vale de lágrimas na sua vida. E assim também nós temos nas nossas vidas algum vale de Baca, algum vale de lágrimas, ou muitos vales de lágrimas. Ou nós já passamos por eles, talvez estamos passando, ou ainda passaremos. Muitas pessoas, elas estão lutando pela saúde, pela sua própria saúde, pela saúde do seu cônjuge, ou dos seus filhos, ou dos seus pais. A doença é muito triste, ela traz muito sofrimento. Isso também é um vale de lágrimas. E não é só a saúde física, mas é a saúde mental. Porque também está tudo ligado, nunca se pode separar uma coisa da outra. Nós somos alma vivente. Então existem dores da alma, existem doenças mentais, existem problemas emocionais, existem coisas que se passam dentro de nós que ninguém enxerga, mas que nós sabemos o quanto nos faz sofrer, o quanto nós lutamos com coisas que se passam dentro de nós, que Deus, é claro, sabe muito bem, mas que outras pessoas são incapazes de compreender.
E isso gera em nós também muito sofrimento. Às vezes também é a luta pela estabilidade financeira. As privações também trazem para nós muito sofrimento. Às vezes também é a luta pela união da família. Família é uma bênção de Deus, mas como as pessoas vivem muito próximas umas das outras, também é muito fácil se machucar. E aí é uma luta conseguir uma família unida, uma família que tem harmonia. Quer dizer, existem inúmeros sofrimentos que podem ser para nós um vale de Baca, um vale de lágrimas. Nós não sabemos qual era exatamente o sofrimento do salmista, mas nós sabemos que ele passava no seu coração, na sua alma, por um sofrimento. Mas o mais interessante ainda deste salmo é que no versículo 6 ele diz então que ao passar pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Fazer deste lugar um lugar de fontes quer dizer de bênçãos. Aqueles que confiam em Deus, que são peregrinos de coração, como diz no versículo 5, ao passarem pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes, quer dizer um lugar de bênçãos. As pessoas que confiam em Deus, elas encontram bênçãos do sofrimento, elas escavam bênçãos do sofrimento. Meus amados, o salmista aqui, ele, diante do sofrimento que passava, ele decidiu, pela fé em Deus que ele tinha, escavar bênçãos do seu sofrimento, encontrar bênçãos em meio à sua dor. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: o que nós fazemos quando sofremos? Quando nós atravessamos um vale de lágrimas, qual é a nossa atitude? As nossas atitudes, elas são muitas, e às vezes não são as atitudes que Deus espera, ou como o salmista tomou. Nós muitas vezes, ao passar por um sofrimento, nós reclamamos, nós murmuramos, nós nos vitimizamos, nós temos autocompaixão, autopiedade. Quer dizer, tem pessoas que ao sofrer, se aproveitam do sofrimento para se fazerem de vítimas. Olha para mim, coitadinho de mim, né? Se aproveitam para ser o centro das atenções. Para que as pessoas venham adular, venham ter pena, venham e seja uma forma de a pessoa ser o centro da atenção. E é por isso que algumas pessoas também nunca resolvem os seus sofrimentos. Porque existem sofrimentos que podem ser resolvidos. Existem problemas que podem ser resolvidos. Mas tem pessoas que não resolvem porque não querem, porque gostam. Porque é uma forma de serem vítimas para sempre. É uma forma de usarem esse sofrimento para chamar a atenção e para que outros tenham compaixão dela ou dele. Meus queridos, recentemente eu li um livro, eu trouxe inclusive ele, a minha última leitura foi essa, o livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, ele foi um médico psiquiatra e ele passou pelo Holocausto. Ele era médico quando ele foi
levado prisioneiro para um centro de concentração, estes lugares horríveis, né, em que os prisioneiros eram submetidos a todo tipo de sofrimento e trabalho forçado, e a maioria deles então também morreram lá, né? No entanto, Viktor Frankl, ele passou por vários desses campos de concentração e ele sobreviveu. E então ele escreveu vários livros, e um desses livros foi este, e ele escreve neste livro, eu quero ler um trecho que ele escreve na página 170 o seguinte: se for evitável, o que faz sentido é remover a sua causa, porque sofrimento desnecessário é masoquismo e não um ato heróico. Por outro lado, mesmo se a pessoa não puder mudar a situação que causa o seu sofrimento, ela pode escolher a sua atitude. Quer dizer, se é possível resolver o problema, resolva, saia desse sofrimento, peça a ajuda de Deus, Deus vai iluminar a sua mente, Deus vai dar a você a sabedoria para você resolver esse problema e sair desse sofrimento, porque gostar de sofrer é masoquismo, isso é doentio. Mas se não for possível, porque tem sofrimentos que nós não conseguimos mudar, nós precisamos então aceitar esse sofrimento, mas nós ainda podemos fazer uma escolha, que é a escolha interior da nossa atitude em relação ao sofrimento. Entendem? Então, quando o que está fora de nós não pode mudar, o que está dentro de nós pode. As atitudes são o que ligam o mundo interior ao mundo exterior. E essa atitude nós podemos tomar. Mesmo que circunstâncias ao nosso redor sejam muito difíceis, as piores, como por exemplo, as que ele passou e muitas outras pessoas passaram. Foi horrível. Eles não podiam mudar aquela situação. Mas a liberdade do ser humano de escolher o que fazer diante do sofrimento, ela existe e ninguém pode tirar isso de nós. Cada um de nós tem a liberdade de escolher o que fazer diante do sofrimento. E aqui eu quero ler mais um pedacinho que ele fala agora na página 155 do mesmo livro. Ele diz assim, ouçam que interessante. No campo de concentração, por exemplo, neste laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como santos. O ser humano tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. No campo de concentração, alguns se portaram como porcos e outros como santos. O lugar era o mesmo, as condições eram as mesmas, mas as pessoas tomaram decisões interiores diferentes diante do sofrimento. Meus amados, eu estou citando como exemplo este livro, essa situação, mas o que nós lemos foi da palavra de Deus e, em primeiro lugar, acima de tudo, Deus nos ensina isso. Isso é apenas um exemplo. Deus nos ensina de que é possível escavar bênçãos do sofrimento. Deus nos ensina de que o cristão,
ao atravessar pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas, Ele pode sim tirar bênçãos do sofrimento e da dor. Essa é uma escolha que cada um de nós precisa fazer no seu coração diante de Deus. Cada um de nós pode orar e pedir a Deus: Deus, me ensina através dessa dor, me ensina através desse sofrimento, transforma o meu coração. Faz com que aqueles cactos, lembrando do exemplo inicial, aqueles cactos feios mesmo, aquele clima de deserto, mas que na volta estavam floridos, coisa mais linda, com flores brancas, grandes e lindas. O nosso sofrimento, ele pode trazer na nossa vida grandes bênçãos e ensinamentos lindos, que às vezes momentos alegres não nos trazem, mas isso depende da nossa escolha de aprender com a dor, de crescer com a dor, de ser aperfeiçoado no sofrimento. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que eu não sei qual é o vale de lágrimas que você está passando. Eu não sei qual é o vale de Baca que você atravessa. Eu sei do meu. Mas, apesar de às vezes isso não poder mudar, se esse sofrimento não pode ser resolvido, então que nós possamos orar a Deus e pedir: Deus, transforma o meu interior. Deus, ensina-me nessa dor. Deus, ensina-me a escavar bênçãos desse sofrimento. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender cada dia mais a escavar bênçãos do sofrimento, daqueles que já passamos, daqueles que estamos passando e daqueles que ainda virão. Amém?